Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Amados, peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 21, versículo 8 em diante. O texto nos diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazei vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças por esse momento, por essa oportunidade que nós temos de ouvir a sua palavra, Deus. Nós clamamos a ti, Senhor, que os nossos ouvidos, o nosso coração possa estar atento a tudo aquilo que o Senhor estará ministrando aos nossos corações, ó Deus. Nós clamamos a ti, Senhor, que sua palavra, Pai querido, venha nos confrontar, venha nos edificar, ó Deus, e que ao final de tudo o seu nome venha a ser glorificado acima de tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, podeis assentar. Irmãos, esse é um texto que eu tenho refletido nas últimas semanas, um texto que Deus colocou no meu coração e Deus tem falado comigo. E recentemente nós tivemos um estudo, a qual foi abordado esse texto, e o estudo teve uma outra direção, mas eu entendo que é a vontade do Senhor, que é algo que Deus quer falar aos nossos corações. Esse texto ao qual nós lemos, ele está inserido ali no capítulo 21 do livro de Atos, e aqui relata o final da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo ele inicia a sua terceira viagem missionária no capítulo 18 do livro de Atos. No início do capítulo 18, nós vemos ali Paulo chegando em Corinto, onde ele fica ali durante 18 meses, a qual eu já citei aqui em uma outra oportunidade. Ali ele alcança várias pessoas para o Evangelho, e ali ele inicia a igreja na cidade em Corinto. No final do capítulo 18, Paulo então, já em Antioquia, inicia a sua terceira viagem missionária. E algumas coisas que nós vemos diante da terceira viagem que Paulo faz, sua terceira viagem missionária, algumas coisas importantes que são relatadas. Um exemplo: durante sua terceira viagem missionária, Paulo ele escreve as suas 4 das suas 13 cartas, a sua primeira carta aos Coríntios, na cidade de Éfeso. Paulo também escreve a sua segunda carta aos Coríntios e também a sua carta aos Gálatas, na Macedônia. E por último, ele escreve a sua carta aos Romanos, já na cidade de Corinto. Outras coisas que nós vemos também na sua terceira viagem missionária, um texto muito conhecido, já entrou de Paulo, ele ressuscita o jovem Eutico, a qual Paulo está ali pregando, ministrando a palavra. O texto nos relata que já é muito tarde, meia-noite, se eu não me engano, e Eutico está ali na janela, ouvindo a palavra, e um sono vem diante de Eutico, ele adormece, ele cai do 3º andar. E quando vão levantar Eutico está ali falecido. Paulo então ele desce, pega Eutico ali, abraça Eutico e diz que Eutico está vivo. Eutico então torna a vida. E nós vemos ali então no capítulo 20 um outro texto também que nos chama a atenção. Paulo já seguindo para o final da sua terceira viagem missionária, com o objetivo de chegar em Jerusalém. Atos capítulo 20, versículo 22
ao 24, ele diz assim: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. 23, isso, até o 24. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E Paulo, ele já tinha essa consciência antes desse texto, ao qual nós lemos no capítulo 21, e Paulo, quando ele inicia, quando o livro de Atos inicia o capítulo 21, nós vemos Paulo já no final da sua viagem missionária, a qual ele está ali em Cós. De Cós ele vai para Rhodes, de Rhodes ele vai para Pátara, de Pátara ele vai para Fenícia, de Fenícia ele vai para a Síria, passando à direita ali de Chipre. E quando ele chega em Tiro, o texto nos relata que ele fica ali durante 7 dias, e alguns discípulos da cidade, movidos pelo Espírito Santo, diziam: não vá a Jerusalém. Eles rogavam a Paulo: Paulo, não vá a Jerusalém, por favor, Paulo, obedeça. Eu sei que você é teimoso, mas não vá a Jerusalém. Paulo, claro, teimoso como é, ele ignora o pedido dos discípulos e ele segue a sua viagem, até ele chegar ali em Ptolemaida. De Ptolemaida ele vai para Cesareia e fica na casa de Filipe, o evangelista. E depois de alguns dias que ele está ali na casa de Filipe, chega um profeta com o nome de Ágabo, e ele faz uma ilustração. Ele pega o cinto ali de Paulo, ele amarra ali nos seus próprios punhos, nas suas mãos, nos seus pés. E ele diz assim: o dono desse cinto, né, os judeus ali em Jerusalém eles farão dessa mesma forma com o dono desse cinto. Naquele momento, o texto nos relata, nós ali, né, Lucas, o escritor ali do livro de Atos, ele diz que todos entram em desespero diante daquilo que viria a acontecer com Paulo. Eles pedem: Paulo, por favor, ouça. E Paulo, daí no versículo 21, ele relata, no versículo 21 não, versículo 13, né? Por que fazeis vocês chorando e quebrando-me o coração? Pois estou pronto não para ser preso, mas até morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E depois dessa afirmação, todos ali, eles entendem, já conformados, e eles dizem: faça-se a vontade do Senhor. Me chama a atenção na versão do Eugene Peterson, o versículo 13, a qual diz assim: a questão não é o que vão fazer a mim em Jerusalém, se vão me prender ou me matar, mas o que o Senhor Jesus irá fazer por meio da minha obediência. E esse é o posicionamento, esse é o entendimento que Paulo ele tem diante da sua vida. E a pergunta que eu quero fazer aos amados irmãos é: o que você está disposto a fazer por Jesus? O que você está disposto a fazer por Jesus? E amados, quem foi Paulo? Às vezes a gente vê Paulo de uma forma, um cara lunático, um cara religioso, um cara fanático. E muitas vezes nós compreendemos de uma forma errada quem foi Paulo. Primeiramente, nós entendemos que Paulo, depois de Jesus, é o maior nome do Novo Testamento pelo seu conhecimento e relevância, aparentemente mais capacitado do que todos os apóstolos. E Paulo, que também se chamava Saulo, assim como relatado em Atos no capítulo 13, a qual Saulo, que também se chamava Paulo. Filipenses no capítulo 3, relata um pouco da biografia, o currículo de Paulo. Filipenses 3, a partir os versículos 5 e 6, e nós entendemos ali a respeito de Paulo, primeiramente, que Paulo ele era um judeu por nascimento, onde o texto diz, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Paulo ele era um judeu de nascença, tá? Ele era da linhagem ali, da tribo de Benjamim, e até o seu próprio nome, Saulo, provavelmente era derivado do nome de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim também. Provavelmente, talvez, deve ter sido essa a origem do nome de Saulo. Lembrando que Paulo era o seu nome romano. Paulo nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, é uma província romana, então também ele tinha esse nome romano. E depois do ministério ali, talvez ele prefere utilizar o seu nome romano pela facilidade que ele teria de adentrar nas ruas romanas ali, de adentrar, fazer as suas viagens missionárias. Então, primeiramente, nós entendemos que Paulo realmente ele era um judeu de nascença. Um outro
fato importante, Paulo, ele era praticante a religião judaica, onde diz aqui que ele foi circuncidado ao 8º dia, nesse texto. Paulo também nós vemos em outra passagem, que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Na sua infância, ele foi enviado para Jerusalém para crescer, para estudar, para adquirir conhecimento a respeito da sua fé. E Paulo, ele era um homem de grande relevância. Paulo, ele não era um judeu não praticante, pelo contrário, Paulo, ele era alguém muito intenso diante da sua fé. Um outro fato que nós vemos aqui, muito importante, que Paulo, ele era um fariseu zeloso, a qual é relatado no versículo 6 de Filipenses, capítulo 3, versículo: segundo a lei fui fariseu, amém. E o versículo 6: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E hoje, amados, talvez nós temos de uma forma meio pejorativa os fariseus, né? Talvez nós até fazemos piadas, né? E Jesus também, os fariseus foram grandes inimigos do ministério de Jesus, a qual Jesus ele confrontava. Mas naquela época os fariseus eram um grupo político ali, religioso, que tinha uma grande fama, uma grande importância. O primeiro relato que tem a respeito dos fariseus na história, Flávio Josefo, ele relata que no ano 145 a.C. é relatada pela primeira vez a palavra fariseu. Nós estamos ali no período interbíblico, intertestamentário, os 400 anos de silêncio, desde o livro de Malaquias, o último livro ali do Antigo Testamento, até João Batista, o profeta ali que veio anunciar a Cristo, o Messias que viria, o Salvador. E durante esse tempo nós finalizamos ali o Antigo Testamento, nos livros ali pós-exílico ali dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, ali diante do reino dos Medo-Persas, a qual está ali Ciro, Dário. E durante esse período ali, no ano 330, acredito, antes de Cristo, nós temos ali a presença de Alexandre o Grande, um grande conquistador, que ele vem ali com sua cultura grega. E alguns fatos importantes que nós vemos ali a respeito de Alexandre, é que ele vem ali impor a sua língua, o grego. Isso é de grande importância para o Evangelho, para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e isso ajudou ali para que o Evangelho fosse espalhado. Mas nós vemos algumas outras coisas ruins que aconteceram diante dessa imposição, que foi a cultura helênica, a qual todos eram... A cultura helênica era imposta, a cultura grega ali, os deuses gregos. E o que aconteceu? Depois ali da morte ali de Alexandre o Grande, o reino de Alexandre ali, dos gregos ali, ele é dividido em 4 partes. E nós temos ali os Seleucidas, a qual ficam ali diante ali da Palestina. E o que acontece, amados, é que os templos de Jerusalém, eles vêm a ser profanados, a cultura judaica ali passa a ser proibida, e alguns judeus, talvez acontece isso na nossa realidade, alguns judeus eles veem aquilo como uma normalidade, e nós temos ali os judeus helênicos, né, os templos sendo profanados, a palavra de Deus sendo esquecida, sendo colocada de lado, e as pessoas veem aquilo como algo normal, como algo sem problemas. Mas daí se levanta ali Matatias e os seus filhos, Judas Macabeu, e temos ali a revolta dos Macabeus no ano 160 a.C., e ali os fariseus eles entram já nessa batalha ali, com zelo pela palavra do Senhor. Os fariseus ali, o significado queria dizer separados. E os fariseus, eles eram grupos oriundos ali dos escribas, que é aqueles que copiavam a lei, então eles entendiam da lei, e eles tinham zelo pela palavra do Senhor, pelas coisas de Deus. Então nós vemos ali, os fariseus, né, mas eles tinham zelo. Qual que é o problema dos fariseus, irmãos? Diante de tudo aquilo que eles guardavam pela lei, a qual eles se gabavam, né, que eles jejuavam 2 vezes por semana, que eles liam a palavra, faziam várias coisas, enfim. O que acontece é que eles se achavam melhores do que os outros. E esse é o problema da sua religiosidade. Porque, irmãos, em nome de Jesus, hoje nós temos aqui vários irmãos aqui presentes, que estão aqui nos cultos de terça, no culto de quinta, no culto de sábado, de domingo, vêm na escola dominical, jejuam 3, 4, 5 vezes na semana, acordam 3 horas da madrugada para orar, entregam suas ofertas, seus dízimos à casa do Senhor, mas em nome de Jesus, o fato de nós fazermos isso não nos torna melhores do que ninguém. Paulo ele tem essa consciência, a qual ele diz, dos pecadores eu sou o pior. E amados, em nome de Jesus nós não devemos nos gabar porque nós fazemos algo a mais do que outras pessoas. Pelo contrário, a partir do momento em que nós estamos mais próximos de Deus, a qual nós buscamos mais de Deus, a qual a sua graça, a sua misericórdia é nos revelada, nós temos o entendimento de quão miseráveis pecadores nós somos.
E Jesus ele deixa bem claro em sua parábola ali do fariseu e do publicano, a qual ele relata que estava ali um fariseu de pé diante do templo ali se gabando, mas eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto, eu louvo, sei lá. E está ali o publicano, que era alguém odiado pelos judeus, porque o publicano era alguém que trabalhava ali para os romanos, coletava impostos dos romanos, e ele com a cabeça baixa ali dizendo: tenha misericórdia de mim. E Jesus ele fala: qual desses alcançou misericórdia? Foi o publicano. Irmãos, em nome de Jesus, que a nossa religiosidade não tome conta dos nossos corações e nós não venhamos nos achar superiores a ninguém, pois todos nós pecamos e somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. É somente através do sacrifício de Cristo que nós podemos alcançar a salvação. Esse é o único caminho. E amados, um outro fato também que nós vemos em relação a Paulo é que ele fazia parte do Sinédrio, ele era membro do Sinédrio judaico, ele fazia parte da nata ali, né? O Sinédrio acho que tinha 70 membros ali, e Paulo ele era um desses membros, então ele era alguém ali que tinha uma grande relevância diante do cenário ali judaico de Israel. E qual que era o papel ali do Sinédrio? Eles buscavam neutralizar qualquer vertente religiosa que colocasse em risco sua tradição judaica. E devido a esse fato, quando surge ali, né, o caminho, quando surge ali o cristianismo, eles se levantam para lutar contra isso. E amados, enquanto Paulo ele estava ali sendo preparado, ele estava sendo treinado para suceder ali talvez Gamaliel e se tornar um grande líder ali da religião judaica, ao mesmo tempo surge ao norte de Israel um homem que inicia o seu ministério ali na região da Galileia. E o que outras pessoas dizem a respeito desse homem que surge, começa a realizar milagres, curar enfermos e atrair multidões? Nós vemos João Batista em João, no capítulo 1, relatando, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 1 de João também nós vemos André dizendo a Pedro: achamos o Messias. Ele é relatado como o Messias. Nós vemos também Pedro, em Mateus, no capítulo 16, a qual Jesus esse homem ele pergunta para os seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? Alguns diziam que ele é João Batista, ele é Elias, ele é Jeremias ou algum dos profetas. Mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, diante da sua sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que eles diziam sobre aquele homem que iniciava o seu ministério, atraía a multidão, curava enfermos, realizava milagres na região da Galileia. E aquele homem, ele continua o seu ministério, e toda a sua fama ali na região de Israel causa muita inveja dos religiosos. E aquele homem, diante de um plano que foi executado ali pelo seu próprio discípulo, uma pessoa próxima dele, aquele homem ele foi traído, ele foi açoitado, ele carregou uma cruz e ele morreu. No seu momento na cruz, ele estava ali sem os seus discípulos por perto, só via ali João, via ali sua mãe e alguns conhecidos ali, ele estava ali sozinho. Aquele homem, ele é morto, e diante da sua morte, os religiosos da época achavam que o problema havia acabado, porque ele havia morrido. Só que o fato é, irmãos, que assim como ele havia prometido, no domingo pela manhã, a tumba estava vazia e aquele homem não estava mais lá. A partir daí, 500 pessoas, eles presenciam, eles testemunham que aquele homem a qual João Batista relatava que era o Cordeiro de Deus, a qual Pedro disse que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele homem que se chama Jesus havia ressuscitado e não estava mais morto, mas ele estava vivo e continua vivo. E amados, então, esse homem, Jesus Cristo, ele é levado aos céus. Em Atos 2, nós iniciamos então a igreja, a qual o Espírito Santo desce, e diante de tudo aquilo que aconteceu, todos foram cheios do Espírito Santo, como relata o texto. Pedro, ele prega para aquelas pessoas, e ali então inicia o Evangelho, inicia na verdade a igreja do Senhor, a qual é relatado no final do capítulo 2 de Atos, a qual a igreja crescia, Deus ia dando graças, e nós vemos ali então o Evangelho sendo proclamado, a igreja crescia, as pessoas eram alcançadas, e até que chega um momento ali que os discípulos eles não conseguem mais dar conta diante de tantas pessoas para atender, viúvas para serem atendidas, então eles escolhem ali 7 diáconos para dar uma ajuda, uma assistência diante da igreja, da necessidade da igreja em Jerusalém.
E um desses homens que é escolhido é Estevão. E Estevão, diante de toda a sua autoridade, diante de todo o seu desejo, diante de toda a sua ousadia de pregar o evangelho, Estevão, ele prega o evangelho, pessoas são alcançadas, mas ele gera uma revolta nos religiosos, a ponto de os religiosos, numa emboscada, no final do capítulo 7, chegarem diante de Estevão, com pedras, e a ponto de tirarem a vida daquele homem. Mas o que me chama a atenção é que em Atos, no capítulo 2, quando Pedro ele faz a sua pregação, dizendo para o povo de Israel, para os religiosos que estavam ali presentes, dizendo que o Cristo que eles tinham matado, que eles tinham crucificado, havia ressuscitado, estava sentado à direita de Deus. Nós vemos isso relatado em Atos 2, quando nós vemos ali no final de Atos 7, Estevão, quando ele está ali, a poucos segundos da sua morte, o texto nos relata que ele olha para os céus e ele vê Cristo, não mais assentado à direita de Deus, mas de pé. Eu imagino, irmãos, a seguinte cena, talvez, Cristo ali assentado à direita de Deus, mas quando ele se depara com Estevão, no momento de sua morte, ele se levanta, aguardando seu filho amado, seu servo fiel, que se entregou, que deu a sua vida pelo evangelho, que fez a sua vida valer a pena. E amados, esse é o evangelho. E a partir desse momento gera uma revolta nas pessoas, como já havia gerado. E Paulo ele perseguia os cristãos por entender ser uma seita. Essa era a razão. Paulo ele entendia que Jesus era um impostor, até porque existia uma expectativa diante de todo Israel que o Messias viria, a qual Isaías havia anunciado, a qual Malaquias, a qual Zacarias e tantos outros profetas haviam anunciado que o Salvador, o Messias, então viria. E quando Cristo ele vem totalmente contrário a tudo aquilo, a expectativa que eles tinham, a qual eles esperavam um Messias político, a qual iria libertar eles do domínio do Império Romano, mas não, Cristo ele veio para nos libertar da escravidão, do pecado e nos trazer salvação, em nome de Jesus. E Paulo ele perseguia por ter essa falta de entendimento sobre quem realmente era Cristo. E quando nós vemos aqui em Atos, no capítulo 5, a qual, diante de todo o burburinho ali que é causado, Gamaliel, diante de toda a sua sabedoria, ele relata: irmãos, durante esse tempo diante dessa expectativa, surgiu um tal de Teudas. Ele alcançou 400 discípulos, mas um dia esse tal de Teudas, ele morreu. E todos os seus discípulos se dissiparam, se espalharam. Depois surgiu um outro homem, Judas, da Galileu, e esse homem também, ele alcança alguns seguidores depois da sua morte. Todos esses seguidores, todos os seus discípulos, eles se dispersaram, eles se espalharam. E algo que eu tenho para dizer a vocês é que se essa obra for de homem algum, essa obra da mesma maneira, ela não irá dar continuidade. Mas se for algo de Deus, nada poderá parar essa obra. E, irmãos, nós vemos durante a história que as perseguições elas não pararam a igreja, que o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor continua avançando, assim como Mateus, no capítulo 16, versículo 19, a qual Cristo disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E diante dessa palavra nós seguimos avançando, nós somos a igreja do Senhor, que estamos indo lá, resgatando os perdidos, e essa é a obra de Deus. E Paulo, diante do seu entendimento errado a respeito de quem era Cristo, Paulo ele parte para Damasco para perseguir os cristãos. Ele não estava mais somente na região de Jerusalém, mas ele faz uma viagem. E o texto nos relata que durante essa viagem, Paulo, ele, já próximo de Damasco, Paulo ele vê uma claridade que toma ali os seus olhos, ele cai de joelhos no chão. E o texto nos relata que Cristo, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, ele sem entender ali o que estava acontecendo, ele falou assim: quem é, Senhor? E ele diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Paulo, nesse momento, ele tem o entendimento que aquele homem a qual ele perseguia, achando que era um impostor, aquele homem realmente era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, a qual eles tanto aguardavam. E, amados, a partir desse momento, Paulo ele tem esse entendimento, e tudo que ele fazia contra o Evangelho, contra o Cristo, enfim,
ele começa a agir de uma forma diferente. Paulo, ele, então, chega a Damasco, e depois ali do seu encontro com Ananias, enfim, já resumindo aqui, ele começa a pregar o evangelho, mas o evangelho que ele pregava tinha uma rejeição, até porque o Paulo que eles conheciam era um perseguidor, e eles tinham esse medo. Paulo, então, o texto nos relata, a história de Paulo, na verdade, nos relata que Paulo ele vai para a Arábia, ele fica ali 3 anos na Arábia, a qual Gálatas, capítulo 1, relata ali. E durante esses 3 anos ele aprende o evangelho, ele é ministrado, não por homens, mas pelo próprio Senhor Jesus, ali na Arábia. Paulo ele retorna da Arábia, ele vai até Damasco, ele começa a pregar, dessa vez com mais autoridade, com mais ousadia, pessoas são alcançadas, e Paulo então ele decide ir para Jerusalém. Quando Paulo ele chega em Jerusalém, ele começa a pregar, começa a fazer as coisas, mas o Espírito Santo lhe ordena a sair ali de Jerusalém. Paulo ele rejeita a orientação do Espírito Santo, a orientação de Deus, e ele continua ali pregando até que chega um momento a qual os próprios discípulos, os próprios apóstolos o retiram ali de Jerusalém e da igreja. E o texto nos relata que a igreja ela começou a crescer. Existe maior frustração em uma pessoa, trabalhar no ego, de que você sair de algum lugar e a obra triunfar, a obra prosperar, a obra avançar? Paulo ele tinha toda a ousadia, todo o desejo, o coração queimando, mas Paulo ele precisava ser trabalhado, o seu caráter. E nós vemos então, depois que da sua saída de Jerusalém, Paulo ele vai para a cidade de Tarso, a sua cidade natal, e ele fica ali durante, acredito que uns 10 anos ali, fica ali esquecido. Até que chega um momento em que Barnabé se lembra de Paulo e chama ele para a sua viagem missionária. Paulo, então, aceita o convite e o texto nos relata que o Espírito Santo chama, então, Barnabé e Paulo para essa missão. E o interessante é que, diante dessa missão ali, Paulo ele não é o protagonista, pelo contrário, ele é auxiliar ali de Barnabé. Ou seja, Paulo ele precisava ainda ser mais trabalhado. Gálatas, no capítulo 2 de Gálatas, o texto nos relata que após 14 anos, então, desde a sua conversão até o momento que ele inicia o seu ministério, Paulo, no caso ali, inicia o seu ministério. Mas o que eu quero dizer diante disso é que muitas vezes nós temos um encontro com Cristo, nós entramos ali no caminho, enfim, na igreja, na obra do Senhor, mas muitas vezes nós não temos paciência de esperar o tempo. Um tempo que foi imposto por Deus. Nós vemos Paulo sendo trabalhado, Paulo sendo tratado, diante de todo o seu desejo, de toda a sua euforia de fazer as coisas para Deus, mas Deus estava mais preocupado com Paulo do que com a vida de Paulo, com o caráter de Paulo, do que com aquilo que ele poderia fazer. Nós vemos outros homens na Bíblia tendo essa mesma situação. Um exemplo, José. José, quando ele era adolescente, ele tem um sonho, a qual ele relata que, no almoço em família, acredito ali, ele relata ali que os seus 11 irmãos, seu pai, sua mãe, se dobrariam, se ajoelhariam diante dele ali. José totalmente juvenil, um cara ali que tinha um ego ali maior do que sei lá o quê, e ele precisava ser trabalhado. Nós vemos ali tudo o que aconteceu na vida de José, ele ser preso, ser escravo, ser preso, enfim, até que aos 30 anos ele se torna governador do Egito. E, amados, nós vemos outras histórias, mesmas situações, a qual muitas vezes Deus precisa trabalhar o nosso caráter, precisa trabalhar cada um de nós. Então assim, gente, em nome de Jesus, se você está na obra, se você está aqui se dedicando, entenda que existe um tempo, o tempo de Deus. Apenas espere, confie, esteja à disposição de servir. E é isso que muitas vezes nós não temos, essa paciência, essa calma. Nós chegamos ali, já vi muitas pessoas que chegam na igreja, ali vem 1, 2 cultos ali, não tive oportunidade, vou para outra igreja. Calma, calma. Nós estamos aqui, nós entendemos que a obra é do Senhor, e Ele não precisa de nós para realizar a obra, mas nós temos o privilégio de sermos coparticipantes da obra do reino, e isso é um prazer para nós, amados, em nome de Jesus. E Paulo, então, ele inicia o seu ministério, como relatado ali em Gálatas, no capítulo 2. E Paulo entende que tudo depende de Deus. Paulo, seu caráter, seu ego já havia sido tratado, até porque Paulo, ele era um cara ali que tinha um grande conhecimento das coisas, da palavra, da lei, enfim.
E nós vemos ali os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Que eram os discípulos da região da Galileia. Galileia ali era conhecida como se fosse a periferia ali de Israel. Acho interessante Atos 4, se eu não me engano, no capítulo 4, ao qual as pessoas ali em volta, vendo Pedro e João diante de toda essa autoridade, eles falavam assim, mas esses homens iletrados, olha a autoridade que esses homens têm, porque não era eles, era o Espírito Santo que usava aqueles homens. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Irmãos, embora talvez a gente tenha algum talento, algum dom, irmãos, mas em nome de Jesus, é o Espírito Santo que nos usa. Sem o Espírito Santo são só palavras, são só hinos, são só ações, mas é o Espírito Santo que transforma, que convence do pecado, e nós somos totalmente dependentes deste Deus. E Paulo ele entende que tudo depende de Deus. Paulo ele prega, implanta igrejas, estabelece lideranças, deixa igrejas firmes na graça. Paulo ele se entrega totalmente a Cristo. Gálatas no capítulo 2, versículo 20, se puder colocar ali. Paulo ele relata em sua carta, dizendo assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E olha o entendimento que Paulo ele tem, a sua entrega. Paulo, antes perseguidor, ele se torna uma referência. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. O texto diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Porque a referência de Paulo era Cristo. Paulo ele imitava Cristo. Mas mesmo assim, Paulo ele passou por situações difíceis. Porque o Evangelho ele não promete. O Evangelho ele promete cruz. Esse é o verdadeiro Evangelho. E Paulo ele é preso, ele escreve 5 cartas durante suas prisões. Na sua primeira prisão em Roma, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo estava preso, escrevendo cartas, encorajando os irmãos. Em 2 Timóteo, Paulo já estava à beira de sua morte, já numa masmorra. E ele encorajando Timóteo a seguir o ministério, dizendo que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e guardou a fé, e o que lhe restava era a coroa da justiça. E ali está Paulo, sim, diante de uma visão nossa, sem perspectiva nenhuma, mas ele está ali encorajando Timóteo. Timóteo, siga em frente, prega o Evangelho, confronte, exorte, faça a obra de Deus, Timóteo. E Paulo ele se contentava diante das situações. Filipenses no capítulo 4, versículo 11 ao 13, o texto diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse é o real sentido desse versículo, que muitas vezes nós distorcemos esse versículo. O que Paulo ele queria dizer: eu posso passar por qualquer situação, mas eu sei que o Senhor está comigo, Ele me sustenta. Eu posso passar por necessidade, eu posso ter fartura, mas eu sei que Deus está comigo, e isso é o mais importante. E amados, diante de tudo isso que me incomoda um pouco, não somente a mim, mas às vezes é a nossa passividade. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós vemos tantos homens e mulheres que foram usados por Deus, que entregaram, que dedicaram suas vidas para o Evangelho, para a obra, e muitas vezes nós vemos uma certa passividade, a gente se conformando com isso, como se algo fosse normal, esse esfriamento que muitas vezes nós temos vivido nos nossos dias. Paulo ele relata em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos outras traduções dizendo assim: não vos conformeis com este século, porque a palavra ali no sentido ali original, aion ali no grego, ela quer dizer, não se conforme com este mundo, com este século, com essa geração. E nós entendemos, irmãos, em nome de Jesus, que nós não podemos nos conformar com o mundo lá fora, mas também nós não devemos nos conformar com a passividade da nossa igreja, dos nossos irmãos.
Às vezes eu vejo pessoas jovens, falam assim, mas o irmão só vem na ceia, acho que eu estou muito agitado, eu vou diminuir o ritmo também. Em nome de Jesus, irmão, esse irmão não é uma referência para você. Porque Paulo lhe diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede intenso no Evangelho, assim como Cristo foi na sua vida aqui, nessa terra. A nossa referência é Cristo. Não é o irmão que vem e fica falando mal de todo mundo, que fica criticando. Não, em nome de Jesus. Nós precisamos ser ousados. Nós precisamos despertar o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Que a nossa vida venha valer a pena, irmãos. A nossa vida ela é muito rápida, breve. O salmista diz que a nossa vida é como um sopro. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, o nosso chamado, a nossa missão, os dons, os talentos que Deus nos deu? Ou nós estamos aqui sentados, vendo a vida passar, esperando um dia nós não estarmos mais aqui? Nós temos os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, mas qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? E esse é o sentido, amados, nós não podemos nos conformar com a passividade, o comodismo dos nossos irmãos. E muitas vezes, irmãos, talvez nós não entendemos o Evangelho. O que Paulo viu no caminho para Damasco? O que ele viu? O que os discípulos viram quando eles estavam ali andando com Jesus? O que eles viram que os fizeram agir diferente, a se entregar, a gastar a sua vida pelo Evangelho? E Paulo, ele ignora todo o seu currículo, tudo ali que nós falamos ali em Filipenses 3, os versículos 7 e 8 de Filipenses 3, diz assim: mas que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, todo o nosso currículo, tudo que nós adquirimos durante a nossa vida, todos os nossos certificados, tudo aquilo que... Irmãos, Paulo ele olha para tudo isso, assim, isso não significa mais nada para mim. A partir do momento em que eu encontrei a Cristo, eu encontrei algo que realmente vale a pena eu me gastar, algo que realmente é valoroso. E Paulo ele tem esse entendimento. E Paulo ele escreve isso durante a sua primeira prisão em Roma. Tendo esse entendimento, Paulo ele, em nenhum momento ele resmunga, ele xinga, nada. Olha, eu me entreguei pelo Evangelho, onde eu estou? Mas não. Paulo ele tem uma consciência sobre o que Cristo fez por ele e o que ele deveria fazer por Cristo. E qual é a definição de sucesso para você? Paulo, em sua vida profissional, secular, ele não teve o sucesso que poderia ter tido. Talvez diante da sua visão, diante da religião judaica, Paulo seria alguém ali que iria suceder Gamaliel, seria um homem de grande relevância diante do cenário judaico. Mas Paulo ele escolhe deixar tudo isso para trás, para ser perseguido, para ser açoitado, sofrer naufrágio. E na sua morte ele estava ali sozinho. 2 Timóteo, no capítulo 4, ele relata: no dia do meu julgamento, eu não vi nenhum rosto amigo. Estavam ali os soldados, mas o Senhor estava comigo. E é isso o mais importante. Essa é a certeza que nós temos, que o Senhor está conosco. O Evangelho é fácil? Não. O Evangelho é cruz, é açoite, perseguição. Esse é o Evangelho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz não é arco-íris, não é borboletas, não é ursinhos. Não. Cruz é perseguição, açoite, solidão, traição. E é isso que nos aguarda. Você quer esse Evangelho? E talvez nós não conhecemos a Jesus de verdade. Tem uma canção, um compositor, certa vez ele estava meditando ou orando, não me lembro, e ele começou a meditar em alguns textos e pensando no que nós faremos na eternidade, nos céus. E Isaías 6, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, o texto nos relata, a qual Isaías, amém,
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos Apocalipse no capítulo 4, versículo 8, o texto nos diz: e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E esse compositor, ele olha e fala assim: nós estaremos no céu cantando Santo, 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 mas e o Espírito Santo fala ao seu coração. Ele pensando, refletindo nesses textos, mas os anjos estão ali cantando santo. E o Espírito Santo diz ao seu coração: você não sabe o que eles estão vendo. E então ele começa a escrever uma letra dizendo: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Santo. Porque muitas vezes nós não temos a dimensão de quem realmente é esse Deus a qual nós servimos. Eu me lembro, tem um testemunho de uma missionária, Ariadna de Oliveira, missionária do Jocum, a qual ela relata que uma viagem dela à Ásia, em um país perseguido, ela está ali diante de uma palestra, eles fizeram ali escondidos porque eles não tinham permissão, país totalmente de perseguição. E ela relata ali que ela teve uma palestra ali com um homem de 93 anos, a qual ele havia sido preso pelo Evangelho, havia sido perseguido. E ele, ali durante esse tempo que ele esteve ali, ele falou sobre Jesus, ele clamou, pregou sobre Jesus. No outro ano, essa jovem, Ariadna, ela vai novamente ali para aquela nação, e quando ela chega ali, ela encontra a viúva daquele homem. Ele já tinha partido para a eternidade. E aquela viúva, ela relata o testemunho daquele homem. Ele havia sido preso. Quando ele foi preso, o seu filho tinha 6 anos. Ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi preso durante 20 anos. Ele está ali preso. E após 20 anos preso, ele foi retirado ali da prisão, ali onde ele estava. Ele foi colocado ali, foi feito um buraco de 1 metro quadrado, a qual ele foi colocado ali de joelhos. E durante 6 meses ele esteve ali, numa posição, ajoelhado. Ele já nem sentia mais as suas pernas. E ali ele só lhe davam comida, bebida. E quando se tornava algo insuportável, eles retiravam, limpavam um pouco, retiravam as fezes que estavam ali. E durante 6 meses ele está ali, naquela condição. E depois desse tempo, eles permitem que o seu filho, a qual ele não via fazia 20 anos, pudesse fazer uma visita a ele. E quando o filho chega ali, ele se depara com seu pai ali naquela situação. Ele foi retirado, ele já nem conseguia andar, depois de 6 meses ali naquela posição. E o seu filho, ele olha ali para o seu pai e fala assim: pai, nega Jesus, depois você se conserta só para você ser liberto, porque essa era a condição para aquele homem ser liberto, que ele negasse a Cristo. E aquele homem fazia 20 anos que não via seu filho, ele olha ali e fala assim: não, porque ele não conhecia. E a partir do momento que ele reconhece o seu filho, a qual a última vez que ele tinha visto, ele tinha 6 anos de idade, aquele homem, ele olha para o seu filho, já reconhecendo, e ele diz da seguinte forma: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmãos, eles não estavam ali cantando o refrão de uma canção, mas o seu coração estava ali com intensidade, relatando a paixão que ele tinha por Jesus. Aquela frase lhe custou mais 6 anos de prisão, e após a sua prisão ele pôde testemunhar, pôde falar sobre Jesus. Mas nós vemos a fé de uma pessoa que entendeu realmente quem é Cristo, entendeu o Evangelho. E este mundo, ele não faz mais sentido, irmãos. Nossa vida não tem sentido fora da vontade de Deus.
E Paulo ele tem esse entendimento, a qual em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Perdão, esse é Atos 21, 13, 1, 21, Filipenses 1, 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E amados, já finalizando, nós devemos fazer isso, nos entregarmos pelo que Cristo fez por nós na cruz. Essa é a razão. Existe uma canção, Juliano Som, muito antiga, mas conhecida, aquela música Vai Valer a Pena, já foi cantada aqui em alguns cultos muito antigos, há muitos anos atrás, não muitos. Mas certa vez eu vi o clipe, não um clipe, uma montagem que fizeram em relação a essa música, essa canção. E nesse vídeo ali, mostrava ali um homem que tinha apenas um filho. E esse homem ele trabalhava num lugar ali que ele era controlador da ponte de trem, a qual tinha uma ponte ali que era levantada quando os navios passavam e depois era abaixada ali para o trem passar. E toda vez ele levava o seu filho para o trabalho, porque o seu filho gostava muito de trem. E numa certa ocasião, ali tinha uma sinalização, e o trem ali ele passou a sinalização estava ali vermelho para ele parar, e aquele trem ele começa a vir em direção à ponte, a ponte estava levantada. Naquele trem havia muitas pessoas egoístas, pessoas viciadas, pessoas arrogantes, pessoas de várias espécies, enfim, vários tipos de pessoas. E aquele trem ele começa a vir em direção à ponte, e o controlador ele estava distraído, não estava sabendo o que estava acontecendo, quando de repente o seu filho que estava próximo à ponte, ele vê, ele começa a acenar para o seu pai, e seu pai não vê. Naquele momento o filho, ele, perto da ponte, ele tinha uma alavanca, e o filho ele tenta puxar aquela alavanca, uma criança ali, e ele cai ali naquele buraco. E quando o seu pai ele vê o que estava acontecendo, o trem vindo, e o filho ali naquela situação, ele precisava tomar uma decisão, a qual ele sabia muito bem que se ele não puxasse a alavanca, se ele não descesse aquela ponte, centenas de pessoas morreriam naquele acidente, seria um acidente trágico. Mas ele sabia muito bem que se ele tomasse a decisão de baixar aquela ponte, o seu único filho, precioso, seria morto. E ele precisou tomar uma decisão ali, mesmo que drástica. Isso me lembra Jesus no Getsemane, pouco tempo antes de ser traído. Jesus ele orava ali no Getsemane e ele clamava ao Senhor: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E Jesus ajoelhado lá, clamando ao Senhor, e ele disse: que seja feita a sua vontade. E Cristo ele veio para cumprir a vontade de Deus. Ele foi morto pelos nossos pecados, mesmo sem merecer, mesmo sem ter nenhum pecado, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Ele se entregou por amor a nós. Ele deu a sua vida por nós. E o que nos resta é darmos as nossas vidas por Ele, nos entregarmos por essa causa que realmente vale a pena, pois nós entendemos que um dia nós estaremos diante dEle. E amados, Paulo, em sua última carta, escrita em 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 8 ao 10, ele diz assim: lembra-te dizendo a Timóteo, lembra-te que Jesus Cristo, que é descendente de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa era a razão a qual Paulo se entregou. Foi perseguido, sofreu, para que assim como ele alcançou a salvação, outros também pudessem alcançar a salvação, outros também pudessem conhecer a Cristo Jesus e pudessem ser salvos. E essas foram as últimas palavras de Paulo a Timóteo.
a qual em sua carta, no capítulo 1, ele exorta Timóteo, ele encoraja Timóteo. Timóteo, não seja tímido, Timóteo. Você tem uma missão, Timóteo, abrace. No capítulo 3, ele relata, no início, ali, assim, no final do tempo, chegará um tempo que as pessoas serão orgulhosas, nos últimos dias, serão avarentos, amantes de si mesmo, odiarão a palavra, odiarão as coisas de Deus. Mas no versículo 14 ele diz assim: tu, porém, Timóteo, você não. Eles estão agindo assim, mas você não, Timóteo. Você é diferente, Timóteo. Você foi chamado, você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar as maravilhas de Deus. E assim, essa carta não é somente a Timóteo, mas é para cada um de nós. Você não. A sua vida é preciosa. Cristo derramou o seu sangue por amor a você. Não desfaça do seu sacrifício. E já no capítulo 4, Paulo ele relata, assim, chegará nos tempos ali que eles não querão ouvir a palavra, eles buscarão mestres, youtubers que digam aquilo que eles querem ouvir. Mas Timóteo, pregue, exorte, faça a obra. Ele diz: Demas me abandonou, Alexandre me traiu. No dia do meu julgamento não tinha nenhum rosto amigo, mas o Senhor estava comigo. E no versículo 7, 8 ou 9, acho que 7, ele diz, no final de suas palavras: combati o bom combate, Timóteo, terminei a carreira, guardei a fé, e agora o que me resta é a coroa da justiça, que será dada naquele dia por Cristo, não somente a mim, mas a todos aqueles que o amam, que amam a sua vinda. E isso está destinado a cada um de nós. Fiquem em pé, amados. E a pergunta que eu faço novamente é: o que você está disposto a fazer por Jesus? O que você está disposto a fazer por Jesus? Isso foi o que Cristo fez por nós. Isso é o que Paulo fez pelo Evangelho, o que Paulo fez por Cristo. Mas o que nós estamos dispostos a fazer por Jesus? Amados, nesse momento eu quero convidar você a vir à frente. Você que já serve a Cristo, é membro da igreja do Senhor, mas que através dessa mensagem ministrada, assim como Paulo, você entendeu o Evangelho e está disposto a viver intensamente para Cristo. E se for necessário ser preso, morrer por amor a Cristo, assim como Paulo fez, assim como os discípulos, os apóstolos fizeram, eu quero te chamar a vir à frente. Você que quer viver mais intensamente: Senhor, que a minha vida possa valer a pena. Eu quero te chamar a vir à frente, para nós orarmos juntos. E quero fazer convite também a você que entendeu o que Cristo fez por você na cruz, e hoje você quer se entregar ou se reconciliar com Cristo, aceitar a Jesus como Salvador na sua vida. Quero te pedir: venha à frente. Você que entendeu o Evangelho e quer aceitar esse Cristo que não poupou a sua vida por amor a mim e a você, venha à frente. Você que entendeu que a nossa vida não tem sentido fora da vontade de Deus, venha à frente, para nós orarmos, e que nós possamos nos gastar, nos entregar totalmente a esse Evangelho. Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado,
faça esse compromisso com o Senhor nessa noite. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na sua presença, Deus. Nós te damos graças, Senhor, por essa mensagem ministrada aos nossos corações, Deus. Por essa mensagem de confronto, de despertamento, ó Senhor. Deus, o que nós temos feito com as nossas vidas, ó Pai. Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Deus, nós possamos entender, ó Deus, que nós estamos aqui, ó Deus, para cumprir o Teu chamado, Deus, cumprir uma missão a qual o Senhor nos designou, Deus, para pregar as Tuas palavras, Deus, para proclamar as boas novas, Senhor. Deus, foi por isso que o Senhor nos resgatou, Deus, e nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Deus, assim como o Senhor Jesus, assim como Deus entregou o Seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, assim como o Senhor Jesus se entregou por nós, ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que nós possamos ter a mesma vida de entrega ao Evangelho, Deus, que assim como Cristo deu a sua vida por nós, que assim nós possamos dar a nossa vida pelo Evangelho, por Cristo, pelo que realmente vale a pena. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, capacite Teus filhos, Senhor, fortaleça-os, Senhor, na fé, Pai querido. Deus, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, Deus, e que nós não venhamos nos confundir, ó Pai querido, diante, Senhor, do esfriamento da Sua igreja, Deus, diante, ó Pai querido, de muitos irmãos que infelizmente, Senhor, têm se desviado, Pai querido, mas nós entendemos, ó Deus, que a nossa referência é Cristo Jesus, ó Pai querido, que nós possamos ser Seus imitadores, e assim, Deus, como Ele veio aqui, não para fazer a Sua vontade, mas Cristo veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, que assim nós possamos fazer também, da mesma maneira, Deus, pois a nossa vida, Senhor, é para a Tua honra, é para a Tua glória, Deus, para que Teu nome venha a ser glorificado, Deus, nos capacite, Senhor, Deus, onde nós estivermos, ó Deus, que ali nós possamos ser testemunhas, ó Deus, falarmos, Senhor, do que nós temos visto e ouvido a respeito de Ti, Senhor. Nos use, Deus, use essa geração, ó Pai querido, que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser transformadas, ó Deus, através da vida dos Teus filhos, ó Deus. Nós sabemos que não será fácil, Pai, pois o Evangelho é cruz, Senhor. Pai, nós passaremos, nós sofreremos perseguições, seremos abandonados, seremos traídos, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que no final tudo valerá a pena, Deus, porque no que nos aguarda, Senhor, é a coroa da justiça que nos será dada, Senhor, naquele dia, Deus, e é isso que nós almejamos, Senhor, é por isso que nós nos gastamos, Senhor, pois nós entendemos, ó Deus, que valerá a pena, Senhor, que vidas serão alcançadas, ó Deus, e nós clamamos
nos use a sua geração, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Esteja com cada um de nós, ó Pai, e que essa palavra, Deus, essa promessa, essa oração, Deus, não venha ser apenas palavras ditas ao vão, Deus, mas que venha ser um compromisso que nós estamos fazendo contigo, né, nesta noite, a partir de hoje, Deus. Que o Senhor nos use, Pai querido. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.